E tem outra coisa que queima a apicultura, e essa queima demais. O preço do produto final. Nossa senhora, rapaz. Esse até hoje, né, Pedro? Até hoje. E esse é mais do que cultural, né? Em relação aos outros aspectos aqui que a gente levantou, né? Porque, infelizmente, vamos até traçar uma historinha longa disso aqui. A gente imaginar ali nos anos 70, 80, chegada da abelha africana, a adaptação do restante do Brasil à abelha africana, né? O processo de africanização das abelhas europeias africanizadas que se tornaram africanizadas, a ideia de uma apicultura profissional que demorou a chegar no Brasil e que o processo de comercialização, esse que demorou mesmo. Ou seja, nos anos 70, 80, 90, a ordem era qual? Produza mel e venda para o atravessador. Produza mel e venda para o entreposto. Produz leite e vende para o entreposto. Laticínio. Produz carne, produz o boi está gordo, vende o boi vivo que o matadouro vai fazer a matança do bicho, o porco, a galinha, tudo mais. Então o produtor ele foi condicionado nos últimos 100 anos no Brasil a ser um produtor de matéria-prima básica. Sim. Isso é cultural na nossa mente. Até as legislações, elas estimulam isso, né? Você vai produzir o seu mel e você vai vender para o entreposto. Só o entreposto vai poder Só fazer o entreposto trabalho. pode comercializar. Então isso limitou o produtor. E o produtor ele nasceu nos últimos 100 anos com essa ideia muito cristalizada na mente. Isso ficou cultural. Para o mel, para a carne, para os ovos, para o pescado e para o leite. Para toda a cadeia de produtos de origem animal. E até para grão. Até para grão. Você não vê o produtor de feijão, por exemplo, ele criando uma indústria para ter a marca de feijão dele e ele colocar no mercado. Ele entrega o feijão para quem? Para o cerealista que vai fazer um invase. O mesmo vale para o arroz, o mesmo vale para a soja, o mesmo vale para o milho, para todos os alimentos. Quem invasa é o cerealista. Mas tem uma diferença nisso aí, né, professor? Se a gente for avaliar a questão do cerealista, do pecuarista, nós estamos falando de uma estrutura que muitas vezes o produtor não tem condição. E de um alimento que é perecível. Exatamente. Então aí justifica. O leite, um queijo, Sim. uma linguiça, né, um peixe. Então é mais difícil da pessoa manipular. São alimentos que em horas ele já está perdendo. Né? Demanda Exatamente. de uma estrutura de armazenamento completamente diferente, né? De refrigeração, até mesmo do trato. No caso do pecuarista, manter um matador, um frigorífico, deve ser um negócio de louco. Caríssimo. Então Nossa, caríssimo. tem que vender o boi vivo mesmo, porque manter oferecer as condições sanitárias adequadas para esse produto, É complicado. não dá. Se pro mel é complicado, hein, Pedro? Imagina para carne, para o leite, para os ovos, para o pescado. Exatamente. É terrível. O leite, ó. O mel, ele tem que ser visto como um produto animal, mas diferente. Ele não está na mesma categoria dos perecíveis. Mas nos anos 70, 80, o que o Ministério da Agricultura fez? Ele manteve até 1998 o mel enquadrado na legislação leiteira. Então, para você ter um entreposto de venda de mel, você não tinha uma legislação para entreposto de mel e cera de abelhas. Você tinha uma legislação onde o mel era enquadrado na portaria 001 do leite. Eu pesquisei sobre quando eu fui fazer o rótulo, é Respoar, né? Rispoar. O Rispoar da época determinava isso, você deve ter encontrado isso lá. Sim. Isso mudou em 98, ainda era o Rispoar de 1947. Aí em 98, eles pegaram aquela parte da legislação e criaram um adendo no Rispoar de 47, criando uma legislação específica para o mel. Aí que começaram a nascer os entrepostos de mel. Até 98, Pedro, sabe quantos entrepostos haviam com CIF no Brasil? Quantos, professor? Só 40. 40 entrepostos. Nossa. Até 1998. De 1998 até 2008, quando foi desenvolvida a lei de rastreabilidade, que aí sim deu um impulsionamento na apicultura, foram criados 700 entrepostos em 10 anos. Olha bem, em todos os anos anteriores eram apenas 40 entrepostos. Nos 10 anos seguintes, de 98 até 2008, nasceram 700 entrepostos. E aonde que a pessoa não enxerga que é um negócio lucrativo?
E agora é que cresceu mesmo, porque depois da lei de rastreabilidade de 2008 até hoje, 2022, hoje nós já temos no Brasil mais de 10 mil unidades de beneficiamento de mel, na esfera federal, estadual e municipal. E por que o apicultor ainda acredita que o preço do mel não vale a pena, professor? Porque foi tão culturalmente doutrinado de que a venda do mel quem faz é o entreposto, que na cabeça dele ele produz o mel e ele tem que entregar para o atravessador. Ou seja, você tem uma oferta gigantesca de mel para o entreposto, para o atravessador, para a cooperativa. Uma oferta gigantesca. Ou seja, você tem mel demais da conta para um número de entrepostos que vê mel sobrando. Então ele impõe o preço. Sempre se trabalhou a ideia de que o preço tradicional do mel para exportação sempre foi na casa de $2 o quilo. É o preço que sempre se trabalhou o mel para exportação, $2 o quilo. Hoje a gente está com o dólar aí trabalhando na faixa de quanto? A R$5,50, quase R$6. Então o mel está aí teoricamente para exportação a 11, 12 reais o quilo. E é o preço que estão pagando mesmo. É sim, eu ia falar, o preço que está pagando, que a gente vê nas lives, nos comentários. A gente vê os apicultores, porque o preço do mel na minha região é 12 reais o quilo, que vocês estão vendendo a 60, onde é que vende mel a 60? Vende mel para o consumidor final. O atravessador, ele compra mel a 12 e vai vender para o pai de família a 60.